Minas Gerais, um policial da reserva foi morto durante um assalto a um bar no conjunto Celso Machado, que fica na região da Pampulha, aqui em BH. Testemunhas contaram que ele reagiu à ação dos bandidos e trocou um tiro com eles. Um dos criminosos também morreu, mas nós estamos de luto, a Polícia Militar está de luto por conta da morte desse reformado, com todo o carinho que a gente chama. Na tela. O crime foi neste bar que até então era considerado tranquilo pelos moradores do conjunto Celso Machado. De acordo com testemunhas, o militar reformado, sargento Osmar Lourenço, comia pastel com a filha de 8 anos quando foi abordado pelo criminoso. O bandido entrou no bar e armado anunciou o assalto. O PM reagiu, houve troca de tiros. Um cliente que também tentou impedir o roubo levou um disparo na perna. O policial foi atingido na cabeça e não resistiu. O ladrão foi baleado no peito. Este homem, que preferiu não mostrar o rosto, contou que, mesmo ferido, o rapaz ainda tentou fugir nesta moto, mas não foi muito longe. Tava eu e meu filho na esquina ali, aí só viu o cara correndo só, tentando pegar a moto aqui e já caiu morto no meio da rua. A arma do policial e o revólver calibre 32, usado no assalto, foram recolhidos. Houve disparos tanto da parte do policial, policial reformado, quanto da parte do meliante. Em seguida, o reformado caiu ao solo e o meliante ainda saiu, pegou a arma do policial e saiu. De acordo com os militares, o autor dos disparos foi Pedro Henrique de Oliveira Lima, de 22 anos. Ele morreu ao dar entrada na UPA do bairro Santa Terezinha. Os parentes do militar não quiseram gravar a entrevista. Sem se identificar, vizinhos disseram que o militar reformado, que foi assassinado, era muito querido por todos. Me ajudaram demais, nossa senhora, nem acreditei não. Tinha um coração bom então, né? Tinha, hoje mesmo ele me deu R$20. Te ajudou? É humilde demais. Uma gente finíssima, Osmar, não, tá doido. Como é que era o Osmar no dia a dia? Um cara tranquilo demais, não tem nem o que falar dele. Então, Minas Gerais, você imagina que um ser humano, como qualquer um de nós, ele trabalha durante 35 anos, acordando todos os dias, e ele não é diferencial do policial militar, não. Mas eu tenho feito aqui, tenho falado aqui, o que eu ouvi da minha mãe, durante muitos anos, o que eu ouvi da minha mãe, pequeno, vou contar um detalhe para vocês me permitem até abrir aqui meu coração, com todo respeito, nesse caso do assassinato, da morte desse policial, que não deixa de ser um assassinato, foi uma troca de tiros, mas a mamãe, ela nos pedia, eu e a Gisele, minha irmã, a Estael depois veio um pouco mais depois e era muito menor do que eu, e ela pedia pra gente o seguinte: vai lá beijar seu pai, ele tá saindo para trabalhar. Eu disse: mãe, mas daqui a pouquinho tá de volta. Amanhã ele tá aí. Porque naquele tempo era 24 horas de emprego. Entrava às 7 da manhã, saía às 7 da manhã do outro dia. E a mamãe insistia com a gente poder ir até lá para poder beijar o pai, né? E a gente muitas vezes não ia, tinha preguiça de ir, aquela coisa toda e tal. E mais tarde ela falava assim: o seu pai vai sair agora e eu não sei se ele volta. Porque seu pai vai sair para enfrentar bandido, seu pai vai sair para prender bandido. Não é aquele brincadeira de pauzinho, pá. Não, é bandido de verdade. E isso foi 30 e tantos anos. Aí chega numa hora dessa, um safado, um ordinário, de um cachorro, de um vagabundo desse, vem e quer assaltar os outros. E aquele sangue do policial, e aí todos eles, da militar, federal, civil, o sangue do policial não consegue de maneira alguma ficar alheio ao assalto, ao roubo. Ele não consegue, ele prefere entregar a própria vida. Aqueles que têm sangue nos olhos e que têm caráter e que estão na polícia militar, os que têm caráter e que estão na polícia militar, na polícia civil, na polícia federal, rodoviária federal, ferroviária, rodoviária estadual, esses que têm caráter, eles não suportam. A vida deles tem menos valor para eles do que a vida do outro. Eles se põem no meio da linha de tiro para salvar outra pessoa. E foi o que aconteceu aí. Ele reagiu ao assalto, matou o bandido, mas morreu. Né? Matou o bandido, mas morreu. Tá aí. Enche a tela em homenagem a ele. Enche a tela em homenagem a ele, Miltinho. O Dani, se puder. Por favor, o senhor receba o carinho, a admiração,
o respeito e, acima de tudo, as minhas lágrimas, porque o senhor está aí na tela hoje, mas tranquilamente seria essa a mesma postura que um homem chamado Hilarino Moraes Guzmán faria caso ele estivesse armado e estivesse presenciando um assalto. Então eu me coloco de luto em função da morte desse policial militar. Que a família do senhor seja confortada por Deus. Que a família do senhor seja confortada por Deus. Porque uma perda dessa, perdemos todos. Que Deus receba o senhor de braços abertos no céu.